Alô, alô, minha gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu, com a graça de Deus, estou muito bem e assim espero que vocês também estejam em mais um programa. E hoje eu tenho um convidado para lá de especial. Nasceu aqui em uma cidade próxima a Mogi Guaçu, Mogi Mirim, no dia 6 de dezembro. Sagitariano, super simpático e dizem, depois ele vai confirmar, dizem que os nativos desse signo são considerados cidadãos do mundo, gostam de estar envolvidas com muita gente, são falantes, extrovertidos, mas ao mesmo tempo também são independentes. Olha só que interessante. E dentro de todo o zodíaco é considerado o signo mais otimista. Olha que legal, a gente está precisando de mais pessoas otimistas e positivas no planeta Terra, não é mesmo, gente? E é isso aí, o nome dele é Thiago Melling. Thiago Melling, como é conhecido nas redes sociais, Thiago Melling Esotérico. O nome dele já faz referência a... lembra um pouquinho, né? O Mago Merlin. Então tem muito mistério no ar. Mistérios esses que vão ser desvendados no decorrer do programa. E com vocês então, Thiago Melling Esotérico. Gratidão, Ever. Estou muito honrado por estar aqui. Esse convite, essa pessoa maravilhosa. Obrigado pela oportunidade. Me sinto honrado. Seja muito bem-vindo, então, Thiago. É muito prazer, muita honra ter você aqui no nosso programa. E essa semana eu preparei, fiz uma enquete, né, de algumas das perguntas que vou estar fazendo ao Thiago. Perguntas com relação ao trabalho que ele desenvolve na espiritualidade. Enfim, vai ser uma conversa bem agradável. Tenho aqui minha colinha para não esquecer nada de nenhum detalhe. E isso é muito importante para quem nos está assistindo. E tirar nossas dúvidas, tirar as minhas dúvidas também, e tenho certeza que a minha dúvida também pode ser a sua dúvida. Thiago, fala para mim, como é que começou essa sua caminhada na espiritualidade? O que você pode falar pra gente sobre o Thiago Melling? Esse seu nome, Melling, é o seu nome mesmo ou é um nome... É um nome artístico. É nome de guerra. Nome de guerra, gente. Guerra. E foi uma numeróloga, inclusive, Kátia Fiore, do Rio de Janeiro, que fez a numerologia e falou que o número vibracional daria 8, que seria um número muito positivo para dinheiro. E aí eu acabei adotando esse nome que ela acabou passando para mim. Thiago, você nas suas redes sociais é conhecido como Thiago Melling Esotérico Oraculista. Pelas informações que eu tenho, o esoterismo é uma ciência, é um estudo realizado na Grécia Antiga, né? E disseram para mim, eu aprendi que foi destinado na época para pessoas especiais. Pessoas especiais ou pessoas com dons especiais? Como é que funciona? Como que é isso? Eu costumo dizer que o termo esotérico, existe o exotérico, que é com X, que realmente teve os primórdios, né? Realmente na Grécia. Papos, um historiador ocultista, através do culto dos Mitras, acabou difundindo essa palavra, esse termo, né, esotérico. E Madame Blavatsky também, que foi uma historiadora, ocultista famosa, também começou a empregar esse termo, né, esotérico de ser. O esoterismo eu costumo colocar como uma pessoa transeunte, né, ela caminha por vários segmentos, ela acaba não se prendendo, né, a nenhum tipo de dogma, mas ela procura extrair sempre o melhor de cada religião, com respeito. E por falar em religião,
a maçonaria, ela não é considerada, é uma ordem, é uma ordem também de estudos e é considerado também como uma escola esotérica, é isso? Sim. Assim como os Rosas Cruz também, né? Rosa Cruz, exatamente. São ordens que... Eu não entendo muito, né, de religiosidade, mas eu ainda acho que quando há esse encontro, essa comunhão no sentido de união, né, estudos filosóficos chega a ser uma religião. Mas aí é um assunto para algum outro programa, para a gente estar falando sobre religião e espiritualidade, mas enfim, essas ordens não são consideradas religiões. Ok. As teorias sobre a criação do mundo, vida e morte, como você vê? Eu acho, Tiago, que quando a pessoa... rola muito essa questão do medo da morte, né? Você não acha que esse medo da morte seria o medo da vida? Você enfrentar as coisas que acontecem durante a vida e isso ser muito forte para você e representar a própria morte? Eu acredito que o que separa a gente, né, é um véu bem fininho, a vida da morte. E existem vários tipos de concepção. Eu, como espiritualista, acredito em reencarnação, acredito em karma, em dharma. E eu acho que o que separa um mundo do outro é uma teia, um véu bem fininho. E a questão do... eu acho que a gente escuta muito, né, esse termo, principalmente o karma. O dharma nem tanto, não é tão utilizado, mas a gente escuta muito esse termo na questão do karma, né? Seria a lei da causa e efeito? Eu faço aqui, pago aqui, eu faço aqui e um dia eu vou ter que pagar. É uma dívida que eu faço perante o universo, perante uma situação, quando se fala em karma? Eu acho que dentro dos ciclos reencarnacionistas, as pessoas elas voltam realmente com algum débito. Creio sim que tem coisas que aqui mesmo a gente faz, aqui mesmo a gente paga, mas eu creio que a gente traga também coisas de vidas passadas. Talvez algo para a gente poder purificar nessa encarnação. Acredito nisso sim. Na sua rede social, eu li Tiago Melim, esotérico, né? E oraculista. É esse termo, oraculista? Sim. É isso mesmo? O oraculista é aquele que trabalha com várias ferramentas oraculares dentro de uma consulta para poder estar dando uma direção, né, para as pessoas. Oráculo seria, então, deixa eu entender, oráculo então seria a ferramenta que você utiliza para fazer as interpretações quando aparece alguém, consulente, é o termo que a gente usa? Sim, consulente, né? Isso mesmo. É isso aí. E quais dessas ferramentas você estudou, como foi? Eu trabalho com o tarô, com o baralho cigano, e o Erim de Logum, que é mais conhecido aqui no Brasil, se popularizou com o nome de jogo de búzios. Olha, gente, eu não sou brasileiro, tem algumas... Até no começo do programa, né, eu falei para ele como é que pronuncia, né, o seu segundo nome, que é o Melim, né? Então eu tenho essa dificuldade por não ser brasileira. Agora, imaginem como que é, fala de novo a palavra. Eu trabalho com o tarô, o baralho cigano e o Erim de Logum. Erim de Logum. Erim de Logum. Erim de Logum. Nossa, nome complicado, né? E qual seria essa ferramenta? Os búzios, é isso? Isso, aqui no Brasil se popularizou, né, como jogo de búzios, que também existem várias vertentes, vários caminhos, vários segmentos, né, dentro desse método utilizado aqui no Brasil. Ifá, candomblé, búzios de Exu, muito usado dentro da quimbanda também. Então são várias ramificações dentro de um oráculo. Mas o tarô em si, ele tem a nuance dele, o baralho cigano tem a energia dele também, cada um com as suas particularidades. Muito bom. E eu, como artista plástico, gente, agora o Tiago vai estar esclarecendo essa dúvida que
vendo, né, as chapas, né, as figuras, as imagens do baralho, eu vejo que é uma obra de arte, é um compilado de obras de arte, de imagens que representam alguma coisa do cotidiano das pessoas. E parece-me, Tiago, que essas chapas, esses baralhos foram pintados por artistas da época renascentistas. Da época renascentista, é isso? Existem originais dessas obras? Alguém tem no seu acervo esses baralhos, essas cartas? São grandes, pequenas? Como que é? Existem vários tipos de teorias, né, acerca de origem de cada oráculo. E hoje em dia existe uma gama muito diversificada de tarôs, de baralho cigano, né? A gente sabe que o baralho cigano é o Petit Lenormand. O tarô existe uma infinidade, tarô dos anjos, tarô de White, tarô de Marselha. Então existem vários tipos de tarô. E cada imagem, dependendo da consulta, vai estar representando alguma coisa e interpretando um tipo de situação, é isso? Sim, dentro do tarô existem os arcanos maiores e arcanos menores. Então poderíamos dizer o que seria um arcano. Um arcano seria um segredo ali revelado, né? Os arcanos maiores, ele faz parte da psique humana. Então ele está ali inserido, né, vamos dizer assim, dentro dos arquétipos que aquela pessoa traz dentro da própria mente dela. Certo. E os arcanos menores seriam segredos menores, vamos dizer assim, seriam situações menores do cotidiano daquela pessoa que ela iria atravessar. Já os arcanos maiores estaria realmente correlacionado com o arquétipo inconsciente daquela pessoa gravado dentro da mente dela. Entendi. Você mencionou a questão dos arcanos maiores e os arcanos menores. Pela nomenclatura, pela denominação como maiores e menores, existe ali uma hierarquia de importância? Os arcanos maiores seriam mais importantes aí nesse conjunto ou não tem nada a ver, só o nome mesmo que recebe o nome, mas não tem assim, uma hierarquia de importância? Como que é? Eu acredito que sim, os arcanos maiores eles tratam, né, de situações, vamos dizer assim, maiores dentro de um contexto, e os menores vêm trazendo uma outra nuance, como se fosse um complemento para aquela situação maior ali. Ou seja, pelo que eu entendi, gente, não existe aí uma... existe sua importância dentro da hierarquia por ter um significado maior, porém ele também não funciona ou não está completa, estaria incompleta sem os arcanos menores. Dentro de uma consulta, né, no seu ponto de vista, qual seria, porque eu andei estudando geminiano, gente, você sabe que geminiano é bem curioso, então eu preciso estar informado, antenado, ou pelo menos ter uma pincelada, mais ou menos, né, do que o meu entrevistado vai trazer, para eu também poder fazer as perguntas de forma didática para as outras pessoas entenderem, né? Então eu aprendi sobre a primeira carta do tarô, que seria o louco. Sim. Né? E eu, Ever, penso assim, seria o arcano mais importante por se tratar do da primeira viagem, o início de tudo, porque se não tivesse o louco, não existiria o nosso caminho, é isso? Sim, com certeza. Você trouxe uma explanação interessante quando se fala em tarô. Se você inverter essa palavra, vai dar rota. E essa rota significa realmente o caminho do louco, a jornada do peregrino, da pessoa guiada pelo próprio coração. É isso mesmo. Tiago, quando uma pessoa nasce, você acredita como é que funciona? Essa pessoa, ela já está
predestinada, já tem um futuro traçado pela espiritualidade, pelo universo, por Deus, ou a pessoa constrói o seu próprio caminho no seu ambiente, no seu dia a dia, durante a vida. Essa existência, esse futuro já está escrito, como diz aquele ditado popular, né, escrito nas estrelas. E se é que já existe esse futuro, já traçado, já feito, há uma possibilidade da pessoa modificar esse futuro? Bom, vamos lá. Eu creio em predestinação, mas eu creio que a gente também consiga construir o nosso futuro, modificar, alterar certas coisas, né? Eu costumo dizer que o oráculo, ele serve como uma bússola, né? Ele vai tratar aquele momento presente do consulente, da pessoa, e amanhã ela pode vir e situações que saíram ali, né, que foram diagnosticadas através do tarô, aquela nuance pode ter mudado. Então eu creio sim que a gente é o autor do nosso próprio destino, mas a gente traz sim questões, né, ligadas a vidas passadas, karma, mas a gente é o autor da nossa própria história. Eu creio que a gente consegue alterar sim o nosso destino. Que legal! Que bom, né, gente? Porque que medo, né? Se o futuro que triste seria, né? Se a gente não tiver, né, essa possibilidade de estar mudando ou fazendo alguma coisa para melhorar, né, gente? Um exemplo, sou um consulente. Vou lá para consultar o Tiago. E eu tô com problemas no trabalho, né? Aí aparece uma segunda pessoa fazendo outro tipo de consulta com questões que querem resolver no campo afetivo, por exemplo. Aí aparece uma terceira pessoa, e quarta e quinta, todas elas aparecendo com questões diferentes. Né? Cada um tem, né, gente? Cada um tem os seus dramas, cada um tem as suas dúvidas, e aparece várias pessoas com várias questões diferentes para ser esclarecido. Tá. Só que aí aparece, dentro do jogo do tarô, aparece a mesma chapa, ou seja, a mesma imagem para todos eles. Então, como é a interpretação? Existe um contexto para fazer essa interpretação? Como é que funciona? Existe um código, né, oculto por detrás de cada arcano, por detrás de cada carta, né? E cabe a gente estar sentindo, observando. Existe a questão, né, que você foi estudar, você buscou conhecimento, se aprimorar naquilo. Mas eu sempre falo que sem a intuição você não consegue montar todo esse quebra-cabeça. Eu acho que cabe ao oraculista saber dar sequência nas interpretações dos oráculos que ele vai fazendo. Então existe a questão do conhecer, né, pra gente não ser guiado à deriva, e a questão realmente da gente poder interpretar aquilo através da nossa intuição também, colocando cada coisa no seu lugar. Então são dois fatores que determinam são dois fatores que vai determinar então a interpretação, não é só a imagem. Não. Tá, então eu acho que eu vou fazer a mesma pergunta, mas de uma forma diferente. Eu estou com uma dificuldade de arrumar trabalho. Sim. Né? Ever está com dificuldade de arrumar um trabalho. Né? Aí apareceu o Roberto com uma dificuldade no relacionamento. Apareceu para ambos a carta a Lua, por exemplo. Uma carta bem misteriosa, magnética, né? Para o Ever, o que significa a Lua diante da dificuldade de encontrar um trabalho, um serviço? Uma situação oculta, indefinida, onde a pessoa está tentando buscar respostas, encontrar luz no caminho. Certo? E para a pessoa que está nesse impasse, nessa dificuldade no campo afetivo? Sentimental. Eu costumo sempre falar que a gente precisa ver, né, as cartas que estão ao redor, que acompanham cada arcano, para a gente poder trazer uma definição maior dentro daquela situação. Porque a Lua, às vezes, num contexto emocional,
ela pode trazer um aspecto ligado a uma frustração, uma decepção, uma tristeza. Ela pode falar sobre mágoa, sobre melancolia, sobre ressentimento, porque ela tem uma ligação muito forte com a cabeça, né? E com o emocional da pessoa também. Então você vê que tem essas nuances, né? Trabalho, amor, dentro de cada carta a gente consegue dar uma direção para a pessoa através daquele arcano. Muito bom. Desde que existiu o Pinterest, né, a gente tem esse recurso, né, maravilhoso, né, pra gente estar explorando imagens e tal. E como eu falei para vocês, antes de estar recebendo o meu convidado, eu fiz uma análise de algumas... Como que chama, Thiago? São chapas, são figuras, são as próprias cartas? Mas tem um nome específico para cada imagem? Acho que lâmina. Lâminas. Sim. Pois é, então... Corrigido, então, aí eu analisei não o significado propriamente das lâminas, mas porque é um estudo muito profundo e precisaria de muito tempo e não dava, mas algumas imagens, Thiago, me chamou a atenção e fiquei um pouco chocado, né? Como é o caso da morte, o caso do diabo, e a lâmina da torre, que é uma torre despencando, pegando fogo, gente caindo e tal. Então, eu falei, meu Deus do céu, se aparecer a carta da morte, por exemplo, para mim, qual é a interpretação quando eu faço uma pergunta sobre como está a minha vida? Aí de repente, pá, aparece o diabo, a morte ou a torre, que são cartas que me chamou muita atenção e fiquei com medo. Sim. Como lidar com isso? Costumo falar que a morte, ela não vem como a morte física, né, do corpo em si, mas um período ali de transformação, né, porque a própria figura da morte, ela traz uma foice na mão. Então ela geralmente poda os abrolhos velhos, o que não presta, para as sementes novas poderem germinar na nossa vida em um outro contexto, né? A questão do diabo, o diabo tem algo muito bom, que é a questão da ambição, de querer ter sucesso, de ser reconhecido, né? Uma carta muito ligada à fama, a brilho pessoal, mas tem um aspecto negativo nela, né? De ilusão, de mentira, de demagogia, de egocentrismo, né? De relações que nos escravizam e nos deixam refém também dos nossos próprios sentimentos. A questão da torre, né, que você falou, achei bem interessante, que representa, né, a Torre de Babel. Então, é uma carta que ela traz o caos, ela instaura o caos na vida da pessoa para ela poder realmente encontrar a ordem ali, né? Ela é uma carta que fala muito para a pessoa firmar as bases, firmar os alicerces dela, para ela poder conseguir erguer um tijolinho em cima de um tijolinho, né? Porque a própria representação da carta da torre é uma torre em si, que a estrutura dela foi arruinada, foi balançada, a cúpula central dessa torre foi atingida por um raio e existem duas pessoas que pulam para fora de uma situação que está trazendo perigo. Então ela é uma carta que fala para a gente, né, firmar as nossas bases, firmar os nossos alicerces, não construir os nossos sonhos na areia, onde o vento passa e tudo leva. Tem que ter consistência, tem que firmar os alicerces, tem que olhar para dentro para poder erguer o império novamente. O caos chegou, eu preciso subir novamente. É essa a mensagem dessa carta. Vamos recomeçar, vamos subir. É isso aí. E pelo que estou vendo também, então, não existe uma carta positiva ou negativa. Elas Todas as cartas têm a sua polaridade. Sim. Pode sempre tem esse alívio, vamos dizer assim, né, da questão de nem tudo também é muito bom. Tem os alertas, né? Ou seja, os pontos positivos e os negativos. Uma pessoa que lê as cartas do tarô é uma ciência, é um que estudo. seja uma ciência esotérica, uma ciência mística, né? Ciência mística, ciência esotérica. A gente vê muito associado, por exemplo, filmes, né? Aparecem os bruxos, que também os magos, as bruxas, que está sempre relacionado com coisas do mal e tal, enfim. Só que ao mesmo tempo eu vejo psicólogos
Já vi psicólogos que dentro das terapias utiliza a carta do tarô. Ele está ligado ou não a alguma comunidade religiosa? Tem a ver com religião, com espiritualidade? Eu sei que rola essa questão aí da intuição para fazer as interpretações, porque eu vejo assim, Thiago, a pessoa está consultando, ela vem com uma série de dúvidas, então eu acredito que existe ali nessa conversa, uma conversa entre o profissional, a pessoa que está puxando as cartas, quem está perguntando e o que está saindo, e até uma leitura corporal do que acontece para fazer uma interpretação. Bom, resumindo, tem alguma ligação com alguma instituição religiosa, ou é simplesmente não, né? Porque o estudo é bem profundo. É só estudo. Na verdade, eu acho que isso vai muito de pessoa, né? Você chegou a falar até de psicólogos que trabalham com o tarô. Jung, né? Jung estudou bastante a questão dos arquétipos, né? Inseridos dentro dos arcanos, das lâminas, né? Do tarô. Eu acho que isso é uma questão muito pessoal. Eu gosto de acender vela, de ritualizar, de colocar um incenso, porque isso faz parte do meu universo. Mas existem pessoas que trabalham de maneira, vamos dizer assim, às vezes eles não chegam nem a consagrar um tarô, não acreditam nesse viés, porque antigamente era muito usado como uma leitura assim, igual baralho mesmo, né? Esses baralhos comuns antigamente, as pessoas jogavam tarô assim aleatoriamente, sem essa questão de dogma, de precisar contextualizar um rito, né? Colocar uma vela, colocar um incenso ali. Eu vejo assim também, diante, né, da pergunta que eu fiz para você, né? Eu posso estar divinizando o meu trabalho. Sim. Sou professor de artes, apresentador, né? Eu posso, ao mesmo tempo, divinizar, eu posso fazer um pequeno ritual de agradecimento, de conexão, então, sem que isso faça parte aí de uma ritualística, sem aquele ponto, aquela instituição fazer parte de uma instituição religiosa. Eu costumo dizer que o artista, ele sempre toca a alma das pessoas, né? Ele também trabalha com essa questão visionária, capta, né, no mundo anímico e passa para a tela. Acho bem interessante isso, porque tem tudo a ver com a espiritualidade. Legal. Também. Gente, eu sempre tive muita curiosidade, eu já falei para vocês, né? Eu sou muito curioso. E acredito que tenha muitos curiosos também nos assistindo, eu tenho certeza. E para essas pessoas, Thiago, qual é o conselho? A orientação, o conselho, a dica? Qualquer pessoa pode interpretar um tarô, fazer a leitura do tarô, das cartas, enfim, ou precisa de um dom especial, ou tudo isso ao mesmo tempo na mesma pessoa? Eu acho que é a mescla, né, de várias coisas, é aquilo que eu falo para você. Dentro do seu segmento, acho que não é qualquer pessoa que vai poder pintar um quadro, mas se ela tiver aptidão, se ela buscar aprender, né, a técnica, ela pode acabar empregando isso com mais clareza, né? Mas eu acredito muito em questão de escolhas, de predestinação, né? Aquilo precisa estar ali dentro da alma da pessoa, ela precisa gostar do que ela faz. É isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Olha, a conversa tá bem gostosa, a conversa tá bem legal, mas precisamos ir para os nossos intervalos. E tem muito mais. Espero que vocês estejam gostando aí da entrevista. Eu estou adorando, estou enchendo o Thiago de perguntas, e perguntas que pode ser dúvida sua também. E voltando do intervalo, a gente tem uma identidade. O nosso programa tem uma identidade. Fazer arte, vamos fazer arte. E vou estar executando uma obra relacionada com o tema de hoje: ocultismo, esoterismo, espiritualidade. Espero que vocês curtam e até já!
Oi pessoal, tudo bem? Como vocês podem notar, já tô aqui arregaçando a manga para fazer a nossa arte de hoje em homenagem ao nosso convidado Thiago Melling, esotérico e oraculista. Olha que legal, e vamos ver que surpresa vai sair nessa pintura que vamos fazer em homenagem ao programa, em homenagem ao tema que estamos abordando hoje, que seria esoterismo, ocultismo e outras cositas espirituais, né? Vamos à próxima pergunta, então. A próxima pergunta do programa. Vamos falar sobre iniciação. O que é uma iniciação? Né? Tem vários tipos de iniciações. A gente vê que tem algumas congregações religiosas, algumas ordens religiosas têm as suas iniciações, várias igrejas, né, têm as suas iniciações, claro, mas recebem outros nomes, mas sempre vai ser uma iniciação. O nome já diz, o início de uma caminhada. E pelo que eu entendi, o Thiago, ele tem uma iniciação em algumas vertentes religiosas, como a Umbanda e o Candomblé, é isso, Thiago? Sim, eu costumo dizer que na Umbanda a gente não passa por esse crivo de ter que fazer uma iniciação em específico, né? A gente passa por um processo de desenvolvimento, né? Para a gente poder começar a trabalhar com a mediunidade, como médium. E dentro do Candomblé, né, que é uma religião afro-brasileira, a gente tem que passar por um crivo de iniciação até para a gente poder participar de alguns ritos, né? E conforme você vai passando por essas iniciações, você vai subindo de etapa, você vai subindo dentro do culto, seus graus ali. Muito legal. E antes, né, de eu estar começando aí com minha arte, só vou fazer mais uma pergunta. Espero que o Thiago entenda que não é uma falta de respeito, né? Ele tá falando e eu fazendo o meu trabalho, que vai ser um presente para ele, claro. E só vou fazer mais uma pergunta e aí já vou começar com minha arte, para vocês estarem acompanhando o que o Thiago fala e acompanhando o que eu faço também, beleza? Thiago, fala-se em orixás, as divindades, né, dessas duas vertentes, dessas duas correntes. Mas nós vemos orixás na Umbanda. Eu vejo muito os orixás relacionados ao Candomblé. Vemos os orixás na Umbanda também? Alguma coisa eu sei, mas são as perguntas que vocês poderiam estar fazendo. Então a minha voz é a voz de vocês, tá bom? Eu creio que exista sim, porque o orixá é uma força que permeia a cabeça, né, de todos os seres humanos. São partículas, né, divinas encontradas na natureza que nos ligam ao Criador. O próprio termo orixá, ori, cabeça, chá, força. Então é a força da nossa mente. A gente sabe que dentro da Umbanda, geralmente as pessoas na Umbanda trabalham mais com questão de encantados, né? Caboclos, preto velho, baiano, marinheiro. Já o culto de Candomblé realmente tem o culto à divindade em si, os orixás. Seria um culto originário de qual país do mundo? Existe um país de origem? Como é? Na verdade, né, os orixás eles vieram da África. Lá acredita-se que teria 600 orixás em território iorubá, né? Perdão te interromper. Quantos orixás? 600. 600? Eu devo ter estudado o que? Uns 7, 8, 10, mas tudo isso, como diz, né, nos budismo, diz que existem milhares de Budas, né? E olha que coisa interessante, quanto aprendizado. Então 600 é muita coisa. E os que foram realmente vindo, né, para o Brasil, que ficaram conhecidos, foi 16. E dentro do culto de Candomblé. Mas existe também, as pessoas falam de Candomblé, mas o Candomblé é uma religião afro-brasileira, né? Existe o Ixexelabá, o Ifá, que realmente são cultos, né, distintos, que fazem parte da África. O Candomblé em si é uma religião que foi iniciada aqui no Brasil, né? Orianassô, Iadetá e Oká, que foram 3 escravas, né, que foram alforriadas e instituíram o culto,
aqui em terra brasileira. Ô, Tiago, é verdade que eu não sei como não faz tanto assim do meu mundo, da minha particularidade e das coisas que eu estudo. É verdade que essas entidades, essas divindades são divindades, vamos falar assim, eu vou falar do meu jeito, divindades universais, e por acaso essa denominação religiosa acabou entrando em conexão com essas energias e eles acabam trabalhando ativamente, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, mas as entidades, essas entidades, eles fazem parte de uma energia universal, uma energia cósmica, vamos falar assim. Isso é verdade ou eles existem para trabalhar só lá? Ou seja, eles poderiam, por exemplo, estar atuando em uma outra denominação religiosa que não na Umbanda e no Candomblé? Eu acho que para a pessoa ela trabalhar com a questão de orixá, ela precisa realmente ter afinidade, né? É aquilo que eu falo, existe os anjos, né? E todo mundo tem um anjo da guarda. Eu creio que orixá é para todos, mas se a pessoa ela não tem ciência, né, do que significa, do que seja, não tem a necessidade dela adentrar o culto, cultuar um orixá, uma divindade, se ela não tem familiaridade, particularidade com aquilo. Mas eu creio que todo mundo tem, assim. O que é sincretismo? Fala-se muito em sincretismo. Sim. Me explica um pouquinho. Sincretismo é uma forma, né, antiga que o pessoal tinha de esconder os seus deuses, né, por trás de uma roupagem mais católica. Isso era muito usado antigamente, existem até algumas umbandas traçadas que ainda lidam com essa questão do sincretismo no seu culto, o que eu acho completamente desnecessário, porque hoje a gente vive uma era, né, de informação e de liberdade de crença. Então eu acho que é bem interessante a gente valorizar a nossa cultura, né, colocar, imprimir ali os nossos deuses também, né, que são divinos, são sagrados, porque a gente sabe que Inhansã não é Santa Bárbara. Santa Bárbara não vai ser Inhansã. Mas foi uma forma, né, da fé dos antigos se perpetuar através, né, das perseguições que tinha antigamente. Então, os próprios escravos faziam seus assentamentos e enterravam ele na terra e colocavam uma imagem católica em cima para não sofrer tanta repreensão, represália que já existia desde aquela época, né? Tudo isso então acontecia numa época de perseguição, numa época de repressão e infelizmente, né, era o disfarce, vamos dizer assim, para estar escondendo, não porque estava fazendo coisa errada, mas para não sofrer o castigo e agressões por parte, né, da crença predominante da época, que era, no caso, falando em crenças religiosas, o catolicismo, né? Daí então o sincretismo, né, seria um nome, seria um sinônimo. Tipo um disfarce, né? Um disfarce dos santos católicos. Sim. E essa iniciação, dá pra... Eu não sei se dá. Poderia passar por todo mundo essa poderia. Não sei se dá para falar, pode falar, é possível falar um pouquinho. Existem situações dentro. Porque, desculpa te interromper, Sim. Porque quando se fala em iniciação, gente, tem algumas coisas secretas, né? Sim. A gente não pode dar spoilers do que acontece lá dentro, nem tudo. Não que aconteçam coisas erradas, mas há um encanto, né, nessas iniciações que não podem ser ditas, né, e só as pessoas que participam mesmo, né, para estar vivenciando isso. E então a gente precisa ver o que o Tiago pode nos falar dessa iniciação, né, o que é possível
e vai ser uma honra muito grande, né? A gente tá podendo compartilhar, saber através dele o que acontece, como acontece e quem pode participar, quem pode estar se iniciando nessas vertentes. Eu vou falar para você um pouquinho a respeito. Todo mundo tem espiritualidade, todo mundo pode sim frequentar um terreiro de candomblé. A questão da iniciação, geralmente vem ali como uma questão de resgate, né, de antepassado, de ancestral. Isso vem como uma necessidade da pessoa iniciar em orixás, né? Geralmente as pessoas falam muito que tem determinadas pessoas que iniciam por problemas de saúde, outras por questão de ancestralidade mesmo. Às vezes a pessoa ela traz problemas, né, com questão de ancestral, questão de sócios ocultos, né, que ela traz aí de outras vidas, ataques de ajoguns. Então ela precisa colocar, né, em ordem essas energias. Ela busca uma casa de culto. Existem as pessoas que são rodantes, que rodam de orixá, e existem as pessoas que não dão transe também. Então, para você poder entrar e conhecer o candomblé, você precisa realmente passar por esse crivo, né, iniciático. Existem os abiãs, que são as pessoas que não são iniciadas. A partir do momento que você se inicia, né, dentro do candomblé, você vira um iaô. E assim você vai cumprindo, né, as suas obrigações de 1, 3 e 7, que é onde você recebe a sua maioridade, recebe o seu DK. E caso você tenha predestinação a ser sacerdote, você pode abrir a sua casa, tocar seu terreiro de candomblé, mas isso tudo é realmente no seu tempo. E essa iniciação, ela se processa dentro de um terreiro, né, através das culinárias, da ritualística que existe dentro do candomblé. A gente precisa raspar a cabeça, né, em sinônimo de renascimento. Então a gente raspa a cabeça, faz inúmeros, né, processos ali dentro da iniciação para a gente poder realmente ser confirmado, né, feito de orixá. E é um processo demorado, a pessoa faz, porque seria um batismo. Sim. Né? Então, quando a gente faz algum voto, né, seja do casamento, seja do batismo, né, existe um curso preparatório. Sim. Né? E esse processo é muito longo, você vai perceber, você vai sentir no coração o momento exato para fazer a iniciação. O líder religioso, o sacerdote da sua congregação é que vai determinar o tempo exato de quando você vai começar a fazer a sua iniciação? A iniciação é uma coisa, acho que muito pessoal, né? E aí a pessoa ela vai procurar um sacerdote, o jogo, o Erim de Logum, e ela vai ver se realmente ela tem caminho, predestinação para fazer a iniciação, né? E aí ela segue e começa a sua iniciação dentro do candomblé. Você falou em ataque, né? Uma das observações que você fez, a questão de ataque energético. Seria um ataque energético nesse meio tempo? Sim. A gente costuma falar dentro do Afro, né, que existem muito mais coisa que a nossa cabeça possa entender ou imaginar no mundo espiritual, né? Ajoguns, eles são despertados, né, na vida da pessoa através da má conduta, e isso se reverte, né, através de doenças, de infortúnios, né? A gente traz também os sócios ocultos, né, que é aquelas entidades que ficam ali tentando atrapalhar as nossas conquistas, as nossas realizações. E às vezes não é nem algo mandado por alguma pessoa, mas é algo que está ali realmente no espiritual tentando prejudicar a nossa vida, né? Seja de uma maneira física ou espiritual. Ou seja, eu vou estar detectando essa presença e talvez até aguardando o momento da chegada dessas energias, levando em consideração então a minha conduta e a minha postura diante da vida. Ou seja, independente de ser candomblé, de ser umbandista, de ser evangélico ou católico, temos esse princípio de que se eu estou agindo da maneira correta, da maneira boa, tendo uma vida
um caminhar bom dentro da vida mesmo. Não vai ter esses, não correremos o risco de chegar no final e falar assim, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? O que está acontecendo na minha vida? Qualquer pessoa de bom senso deveria saber de que a sua conduta e a sua postura de vida lá na frente vai ter consequências. E há um meio, há uma forma que essa pessoa consegue detectar essas energias, perceber quando isso está se aproximando. Eu vou perceber quando a minha vida já não está indo como deveria fluir, sim, certo? Mas há uma possibilidade, uma chance de, antes de se instalar na vida da pessoa, a pessoa perceber que está sendo perseguida. Há entidades ou energias que agem de forma silenciosa? Sim, eu acredito que sim. Inclusive, né, dentro de alguns outros, dentro do jogo de busca, é orientado a própria consulente a não falar sobre planos e projetos antes deles serem concretizados, né, para que nada ocorra de maneira que venha destruir aquilo ou não concretizar. Eu creio muito que isso vai de pessoa para pessoa. Quando se fala em energia, eu creio muito em uma questão quântica, né? As pessoas, elas sentem, eu costumo dizer que energia não mente, né? A gente sempre sente se aquela pessoa traz uma energia boa, não traz, é de confiança, não é, enfim. Eu acredito que essa questão energética na vida do indivíduo, ele começa realmente a passar ali por uma série de incidentes, né? De coisas, vamos dizer assim, não tão boas na vida dele, e realmente precisa aí desse pontapé, né? De procurar realmente se alinhar, porque a luz está dentro da gente, né? A gente tem luz, a gente tem aquela predisposição a conseguir sair disso, mas depende da gente também de buscar, de acreditar, né, para poder tirar essas energias que atrapalham a vida da gente do nosso caminho. Há uma possibilidade de se proteger, então, os primeiros socorros para a gente, o que seria, o que poderíamos fazer? Conectar realmente com a espiritualidade através da crença de cada um, porque eu falo que espiritualidade é a roupa que tivesse melhor. Então existem pessoas que vão se encontrar dentro de uma igreja, lendo o Salmo da Bíblia. Existem outras pessoas que vai fazer uma oração para um santo, né, católico. Para nós, espiritualistas, a gente atua com o quê? Com incenso, com vela, com banhos de erva, com defumações, né? No culto afro-brasileiro, a gente passa por determinados tipos de oferendas que são chamados ebós, né, para a gente poder se limpar. E é isso. Olha que legal, gente. É um tema já para a próxima vez que a gente convidar o Tiago, né? Para a gente falar da energia dos incensos, do poder dos incensos, das velas, dos cristais, para nós protegermos e proteger a nossa casa. Que legal. O nosso programa está chegando ao fim. O meu diretor aqui já está dando um tempo, já quase um ultimato. Tudo que é bom também acaba. Está sendo muito bom. E, Tiago, deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Você pode fazer um resumo bem resumido de tudo que a gente falou, uma mensagem para as pessoas que... Tudo bem que eu já perguntei, você já falou para quem quiser entrar no mundo do estudo do tarô, mas de uma forma geral, para quem se interessar por esses cultos, por essa filosofia, por esses estudos, o que fazer, como fazer. Tem muita questão do ego, né? Eu vou fazer porque fulano de tal faz e ele é próspero e feliz. Será que vai acontecer a mesma coisa comigo? Como funciona isso? Acho que a pessoa ela tem que atentar, né? Porque em todo lugar sempre vai existir o joio e o trigo. Então procurar realmente uma pessoa que esteja capacitada, que faça isso de uma maneira coerente, né? Que seja uma pessoa verdadeira, honesta naquilo que faz. E é isso. Você falou pra gente falar, né, uma coisa resumida. Estamos o quê? Na idade de ouro, estamos entrando na nova era. Eu acho que hoje
Diante dessa internet a gente tem que buscar realmente se conhecer, né? Para seguir um caminho aí mais ameno, de amor, empatia, né, ao próximo, que hoje em dia está bem difícil a gente ver isso, né, no ser humano. A empatia e o amor ao próximo. E é isso. Gratidão infinita, adorei participar do programa. Chegando perguntinha, desculpa te interromper, mas chegando perguntinha aqui dos bastidores. Fala das suas redes sociais, por favor. Faz atendimento, como que é. Então, assim, o seu contato já está aparecendo em algum lugar da nossa telinha. Sim. Telefone, rede social, faz alguns trabalhos, atendimentos, como é que funciona. Fala rapidinho. Sim. Eu sou oraculista, eu trabalho com tarô, com baralho cigano e Erim de Logum. O meu telefone de contato, WhatsApp 031, o prefixo 975216934. Quem quiser agendar um horário comigo, só mandar um WhatsApp, sempre tem atendimento. E é isso. Uma perguntinha, Thiago, qual que é o assunto comum? Hoje em dia a gente passa que o mundo, né, passa por tantas tribulações, tantas dificuldades, né, de ordem emocional também, espiritual e tal, mas qual que é o mal da humanidade hoje, do seu ponto de vista? Eu acho que é uma mentira, é algo que tá assim, que pesa muito, né? Nas pessoas, a questão do egoísmo também. Existem muitas pessoas que não pensam no próximo, né? Pensa muito em si. O mal de todos os tempos, né? Sim. Pessoas infelizes, né, por conta das suas ações, né? Sim. Acontece muito também, né? Acontece muito essa questão da gente querer culpar o outro pelas nossas derrotas, pelas nossas tristezas, nossas doenças. Muita gente não tem essa consciência de que nós mesmos plantamos em nós essas desgraças, né? Mas tem muita influência externa também, né? Que agem aí para vir destruir, né? Mas aí existem pessoas, né, que nem o Thiago, para estar desmanchando, para estar dando aconselhamentos, orientações. Não sei exatamente como é o trabalho dele, mas pelo que eu conversei com ele aqui nos bastidores, inclusive, né, às vezes o que a gente precisa é essa mão amiga, né, de orientação, conselho, olhar olho no olho. E o Thiago é fantástico, carismático, simpático, uma pessoa aí que só com a presença dele, a voz dele cheio de doçura, já deixa você mais calmo, mais tranquilo, pra gente ter uma vida mais plena, mais cheia de vida, né? Pessoal, eu inspirado nas lâminas do tarô, feito na época medieval, Thiago? Sim, né? Renascentista. Época renascentista. Eu estou fazendo uma coisa meia contemporânea do que imaginaria ser do sol. A lâmina do sol. O sol, o que significa, Thiago? O sol, ele é uma carta que para mim ela tem duplo sentido, né? Ela fala tanto no aspecto profissional quanto no aspecto sentimental. Eu falo que todo o contexto traz uma chave, né? Na questão profissional, o sol é uma carta que geralmente ilumina o caminho, traz abertura de caminho, sucesso, reconhecimento do esforço da pessoa, fama, né? Novas oportunidades também. E o sol é o astro rei, né? Então é uma carta que geralmente aquece o coração da pessoa e traz, sim. Eu vi você pintando o cavalo, né? A representação do sol tem um cavalo e uma criança chegando ali de cavalo, né? Que é realmente talvez uma paixão, né? Fala sobre sentimentos nobres, verdadeiros, genuínos. É uma carta muito bonita. Gratidão. Então, é isso aí. Que toda essa energia, né, do sol, essa iluminação, essa força chegue para você também através da minha arte. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa. E estamos aí de portas abertas para outros temas, outros assuntos mais para frente. Muito obrigado.
Obrigada a você, Ever. Sucesso. Gratidão. O nosso programa então chegou ao fim. Como eu falei, vocês vão estar vendo depois o quadro finalizado. Me inspirei aí nas lâminas feitas na época medieval. Claro que os recursos que eles tinham na época e as ideias e as imagens da época não tem nada a ver com a minha arte contemporânea, né? E todos os meus convidados vão estar ganhando uma obra minha final da entrevista, tá? E é isso, como o Thiago falou, né? O sol traz nessa energia da vitalidade. É uma obra bem simplificada do que eu vi rapidamente nas imagens do Pinterest. Um recurso fantástico também que a gente tem na nossa era digital, né? E foi assim um resumão do que eu vi, do que eu vivi, do que eu senti, né? Para estar levando para ele, né? Na verdade já vim preparado com um fundinho já amarelo. E é isso aí, gente. Até o próximo programa. Quero ver vocês de novo. Eu não vejo vocês, né? Mas eu sinto. Vocês me veem, mas eu sinto todos vocês. Gratidão por estar comigo mais uma vez.